Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, Moacir Fernandes. Obviamente, fazer aqui uma ponderação com a escolha do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil pelo nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Só quero que você, se curtir esse vídeo, se gostar, eu peço que curta, que siga os nossos perfis, compartilhe, porque infelizmente, como eu tenho postado ultimamente muitas coisas aí do capitão, do presidente Bolsonaro, as redes sociais estão limitando a frequência com que eu posso publicar, posso comentar e posso compartilhar. Então, se você entender o nosso propósito, eu peço que você nos ajude na divulgação desse vídeo, ok? Eu vou fazer uma ponderação aqui, obviamente à luz da Bíblia, né? Porque nós vivemos em números, gêneros e graus, e não passa um tio nem uma vírgula sem a palavra do Senhor se cumprir. Isso para nós cristãos é o essencial e o primordial. Então vamos lá. Quando Saul era rei de Israel, indicado, inclusive escolhido por Deus, qual que foi o pecado dele? Da desobediência. Saul foi desobediente, ciumento, e aí Deus achou que teria que levantar um outro rei para Israel. E onde Deus vai buscar? Deus pega o profeta Samuel e manda na casa de Jessé, porque era de lá que ia sair o novo rei. Porém, os homens olham com os olhos carnais, com os olhos materiais, aquilo que vê, mas Deus olha com o olho espiritual, o caráter, o interior, o propósito, a dignidade do ser humano. E aí onde que Deus foi buscar? Para encurtar, não ficar muito longo esse vídeo, Deus vai buscar lá no meio do mato um pastorzinho que ninguém dava valor, que ninguém queria que fosse nada, estava lá apacentando as ovelhas do seu pai. E obviamente, quem conhece a história sabe que passaram-se todos os filhos de Jessé e Deus não aprovou nenhum e falou para o profeta Samuel que não eram nenhum deles. E o profeta Samuel perguntou se tinham acabado seus filhos. Jessé falou, não, mas tem um lá ainda, mas aquele lá não vira nada, na palavra de hoje, né? E aí Deus falou para Samuel, então manda ele vir, só vai sentar o banquete, só vai fazer a cerimônia quando ele chegar, porque é aquele lá que vai ser o rei. E Davi veio e foi ungido rei, como todo mundo sabe. E aí, trazendo para os dias de hoje, depois de milhares de anos se passaram. Está o Brasil destruído, afundado na desobediência, afundado no lamaçal de corrupção, um presidente da República condenado a 12 anos de prisão por corrupção, avaliado, analisado e julgado por mais de 20 juízes. Esse camarada vai para a prisão por corrupção. E aí Deus sente de colocar um novo governo para a nossa nação, para o nosso país. Aonde que Deus vai buscar? Lá em 2018. Foi lá no Congresso, tinha um cara lá que falava sozinho, era uma voz clamando no deserto, ia para a tribuna, ia para o plenário, defendendo os princípios e valores, aquilo que agrada a Deus. Enquanto o cadeieiro estava fazendo tudo de mal e se juntando com todas as pessoas de mal para fazer exatamente aquilo que Deus desaprova, desvirtuando toda a palavra e os mandamentos do Senhor. Então Deus vai e levanta um homem chamado Jair Bolsonaro, que vai para os 4 cantos do país e arrasta multidão. Isso é um simbolismo para você? Um homem sozinho, indo, pregando princípios e valores e arrastando multidão? É esse simbolismo que eu quero trazer para você nesse vídeo. E aí Deus foi e trouxe Jair Messias Bolsonaro. E numa dessas multidões, tentaram assassiná-lo com uma facada. Por quem? Por um defensor do mal. Por um indivíduo que queria que continuasse a maldade no país, a corrupção no país, a destruição moral de princípios e valores no nosso país. Mas Deus é justo e quando Ele escolhe, está escolhido. Quando Ele manda, está mandado. Operando Deus, quem impedirá? E não conseguiram impedir Jair Messias Bolsonaro de ganhar as eleições em 2018. Jair Messias Bolsonaro assume o governo do país, destruído, quebrado, as estatais todas falidas, com déficit milionários. E aí vem Jair Messias Bolsonaro com a sua simplicidade, defendendo princípios e valores, Deus, pátria, família e liberdade. E pega a pior pandemia de doença no planeta. E ele
toca da forma que Deus o conduz e fez o que fez, e a mídia tentando de todas as formas sórdidas e sujas colocar nas suas costas que ele era o causador da pandemia, que ele era o genocida, e esse homem fazendo das tripas coração para defender a população, comprou vacina no tempo certo quando foram aprovadas pelo órgão fiscalizador, pelo órgão que tem a obrigação de aprovar se pode ou se não pode vacinar. Ele esperou até o último momento, quando aprovou ele comprou, começou a vacinar antes do país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, comprou mais de 500 milhões de doses de vacina, foi para as portas das fábricas e não deixou as empresas demitir os funcionários que iam passar fome por conta do lockdown. O que ele fez? Fez o auxílio emergencial, um contrato de trabalho emergencial para que as empresas não mandassem embora. Você que está me ouvindo pode ter sido beneficiado por isso e está criticando Bolsonaro hoje. Aí Bolsonaro pega, a família não tem como trabalhar, não tem como se alimentar. Ele aumentou o auxílio emergencial para R$600 e deu para mais de 50 milhões de pessoas nesse país, para que não passasse fome, enquanto muitos, mídia e todos os contrários, defensores do mal, defendiam um lockdown, que tinha que parar tudo. Como vai parar tudo? E o pai de família vai fazer o quê para sustentá-la? Bolsonaro segurou a onda no auxílio emergencial e garantiu o alimento na mesa do trabalhador, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, de time de futebol, de religião. Ele garantiu porque Deus o colocou como governante de um país, de uma nação, de uma população, independente de qualquer coisa. E o Bolsonaro assim cumpriu. Foi um mandato extremamente perseguido. A justiça, o judiciário dizendo que ele podia, o que ele não podia fazer, atropelando a Constituição Federal para prejudicar o governo do Bolsonaro. E ele continuou na luta e concluiu. E mais, quando ele concluiu o seu governo, ele entregou, pegou um estado falido, devendo, as empresas todas quebradas, ele entregou todas em dia, em ordem, e com mais de 50 bilhões de superávit. Isso é um marco na história mundial. Aí vamos lá. Jair Messias Bolsonaro agora é acusado de fazer uma reunião com embaixadores, prerrogativa de presidente da República, meu Deus do céu. Enquanto hoje você tem governantes fazendo reunião nos palácios com comandante de crime organizado. Pago passagem de avião para comandante de crime organizado e ninguém fala nada. Vamos para a próxima. Bolsonaro se mantém firme, honesto, sincero, trabalhador, entregou, fez a nomeação de todos os generais, de todos os comandantes das Forças Armadas que o presidente que ganhou a eleição, tirado da cadeia, vai e indica, e o Bolsonaro nomeou todos. Foi para os Estados Unidos como direito de um cidadão livre, liberto desse mal, que é essa maldade da justiça. Foi para os Estados Unidos, aí lá um povo invade o Congresso e invade o STF, como antes invadiram o pessoal desse governo que está aí atual. Invadiram, quebraram, fizeram, não tem um preso, mas na gestão, final da gestão do Bolsonaro, acharam de prender milhares de pessoas com a Bíblia na mão, vendendo pipoca, vendendo algodão doce, só para justificar isso que está acontecendo hoje, um processo fictício, ilegal, imoral, injusto, para condenar um homem que está lá do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, por ter participado de uma ação armada de depredação do patrimônio. Como que ele depredou de lá dos Estados Unidos? Então, vejam, a perseguição todo mundo está vendo, todo mundo conhece. Agora vamos para cá. Bolsonaro, que sozinho construiu um capital político no país, construiu um capital de votos no país, é dele. É dele. Os votos hoje na direita, em Jair Messias Bolsonaro, foi conquistado por, vou inverter aqui, não é sangue, suor e lágrima, é lágrima, suor e sangue. Literalmente ele construiu esse capital político dele. E aí vem ele lá preso, no cárcere, como Pedro estava no cárcere por perseguição. Está lá o Bolsonaro preso no cárcere, a mulher de Deus, a Michele, todo dia preparando a sua comida, todo dia preparando, cuidando da sua saúde, com restrições absurdas que nem chefe do comando do crime organizado tem. Chefe do crime organizado tem um tratamento muito melhor que o Bolsonaro. Agora, o fraudador aí do Banco Master, o cara fraudou mais de 50
50 bilhões de prejuízo, tem uma lista muito grande de autoridades lá com ele. Por isso, acharam por bem de soltá-lo. Quem soltou? O escritório do ministro do STF, que mandou prender um homem de bem que é o Bolsonaro. Então vamos para frente. O capital político é do Bolsonaro. E hoje, o que o Bolsonaro faz? Ele pega o seu primogênito, que é o herdeiro do seu capital político, com toda a justiça divina e terrestre, o herdeiro do capital político do capitão. Quem é? É o seu primogênito. Ninguém pode questionar isso, jamais. Bolsonaro não deve nada politicamente para ninguém. Ele foi para um partido que praticamente não existia e elegeu 52 deputados na época. Agora ele foi para um outro partido um pouco mais organizado, elegeu quase 100 deputados e dezenas de senadores. O Jair Messias Bolsonaro é um homem que entra para a história mundial, é isso mesmo. Eu desafio qualquer cientista político a me provar, a me mostrar aonde no mundo um presidente da República elege um senador mais votado do estado do Rio de Janeiro, elege um deputado federal mais votado do estado de São Paulo, elege um vereador mais votado da capital do Rio de Janeiro, elege um vereador mais votado na cidade de Camboriú, de Santa Catarina. São 5 homens eleitos pelo voto do povo, sem fraudar ninguém, sem acusação de corrupção em nenhum momento. Me prova onde tem isso no mundo. Um presidente que elegeu seus 4 filhos no voto direto. De quem é esse capital político? É de Jair Messias Bolsonaro. Fora as centenas de deputados, as dezenas de senadores e de vereadores e de prefeitos pelo Brasil afora que esse homem elegeu. O capital político é dele. Ele faz o que ele quiser com esse capital político. Ele indica quem ele quiser com esse capital político. E ele achou por bem de chamar o seu filho, o seu primogênito, colocar no peito e dizer para ele: meu filho, agora é com você, Flávio. Meu filho, tudo que o pai te ensinou até aqui, você vai dar continuidade, porque estão matando o seu pai no cárcere. Dia após dia estão matando, assassinando o presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem de bem que não defraudou ninguém. Isso está provado pela própria acusação. E quem inocentou de todas as acusações o Bolsonaro não sou eu, não. Chama-se Luiz Fux, um ministro coerente do Supremo Tribunal Federal, que absolveu o Bolsonaro de todas as acusações na primeira turma. Então ele pega o Flávio agora e fala: Flávio, dá seguimento, meu filho, porque a saúde do seu pai está sendo roubada todos os dias. A saúde do seu pai está sendo tirada todos os dias por conta de perseguição, pelo sistema podre e corrupto da nossa nação. Então vai você, Flávio. Vai você que o pai bota a mão na sua cabeça e te unge hoje como meu sucessor. E aí eu quero dizer por que ele fez isso. Porque o Flávio Bolsonaro foi escolhido presidente do Brasil. Anota isso que eu vou falar e guarda com você. Aonde que o Flávio Bolsonaro foi escolhido o presidente do Brasil? Quando ele convocou uma vigília de oração a Deus, temente a Deus. Ele convocou, como lá no passado, o povo de Deus convocou a vigília por Pedro, que estava preso. Esse mesmo povo, através do Flávio, convocou uma vigília de oração para interceder a Deus, para pedir ao Eterno, o grande eu sou, o operando eu, quem impedirá? Vamos clamar pela saúde do meu pai. E vamos clamar pela liberdade do nosso país, um povo liberto e livre de manifestação, de culto, de palavra, de expressão. Ali Deus escolheu Flávio e mandou Jair Bolsonaro abençoar ele, como mandou Jessé abençoar e ungir Davi. Então eu vejo isso
como um sinal de Deus, que Deus ainda olha para a nossa nação, Deus ainda ouve o nosso clamor, porque o Senhor diz que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos, e não tem só um justo, tem milhões de justos no nosso país, orando e clamando a Deus, pela libertação do nosso país do comunismo, da perseguição, da tortura. Gente morreu lá na prisão, o Clesão morreu por perseguição, e tantos outros morreram, e tantos outros estão morrendo por perseguição, da injustiça do homem sanguinário, do perseguidor, do torturador. Então Deus vem agora e fala para Bolsonaro, unge o Flávio, porque é ele o seu primogênito. E é ele que vai ser o presidente dessa nação. Eu creio assim porque eu creio na passagem de Davi, na passagem de Jessé, na passagem de Saul, que desrespeitou, desobedeceu. E Deus aprovou a escolha de um novo rei e está aprovando, eu creio, está aprovando a escolha de um novo presidente para o Brasil. Então não tem na história mundial um homem que elegeu seus 4 filhos mais votados, da onde disputaram no voto. E hoje, o capital político do Bolsonaro é dele e de mais ninguém. Bolsonaro não tem obrigação nenhuma de dar o seu capital político para quem ou traiu, ou pensa em trair, ou não defende os mesmos princípios e valores do Bolsonaro. Então é por isso que eu peço ao Brasil, se não quiser compartilhar meu vídeo, faça o seu. Mas faça a defesa na linha de princípios e valores para a nossa nação. Faça a defesa de homens e mulheres de coragem no Congresso Nacional para defender a nossa Constituição da Palavra de Deus e a nossa Constituição de 88, que rege o nosso país. Faça o seu, defenda. Se quiser compartilhar, compartilhe. Eu sou ministro do Evangelho, sou gestor público e sou jornalista. Eu sou o Moacir Fernandes, de Itaquaquecetuba, São Paulo, funcionário da Prefeitura da capital paulista há 41 anos. E estou aqui sempre, independente de risadinha, independente de comentário besta, independente de comentário esdrúxulo, defendendo a verdade. Somente a verdade e nada mais que a verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa Itaquaquecetuba e Deus abençoe o nosso Brasil. Agora é Flávio Bolsonaro presidente. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe. Valeu, valeu.